livro de Atos, capítulo 6, nós estaremos fazendo toda a leitura do capítulo 6. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélio de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissesse: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo os arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Amém. Na área de atuação das nossas tarefas diárias, como trabalho, escola e até mesmo nas nossas casas, precisamos administrar e sermos administrados para maior organização e produtividade. Dentro das igrejas também precisamos agir dessa forma. Em específico, eu falo da Igreja Presbiteriana de Mesquita. Nós, presbíteros, administramos o corpo da igreja, onde precisamos escolher pessoas disponíveis para as demandas do dia a dia. Essa é uma administração que nós fazemos diariamente e anualmente acontece quando nós vamos nomear os irmãos que vão trabalhar conosco. Então, essa é a tarefa da administração dos presbíteros. E assim acontece numa forma geral dentro das igrejas. A igreja lá de Atos, naquele período, ela ia experimentando um rápido crescimento do cristianismo. Ocorre que houve uma crise entre os hebreus e os judeus helenistas. Os helenistas são os filhos dos judeus que nasceram fora ali do contexto da região. Eles nasceram em regiões gregas. Eles não foram criados diretamente na cultura judaica. Apesar de seus pais cultivarem em suas casas o costume e tradições do povo, eles foram criados distante do centro religioso de Judá. Nós pudemos ter uma ideia ali na semana passada, né? Nós, sábado retrasado, alguns homens estiveram ali na Jerusalém, né? Nós conseguimos ali observar alguns pontos que os irmãos passaram para nós e a gente hoje também consegue entender que está fora da região, que está próximo ao centro religioso. Esses homens eles foram criados em outras regiões. E devido a problema na distribuição de alimentos,
entre os judeus e os judeus gregos, foi instituído este ministério a homens justos para resolver essa questão. Os 12 apóstolos estavam reunidos e, visto que nesse período já havia entrado Matias no lugar de Judas, ele já havia sido substituído, em uma reunião, convocaram a todos da comunidade cristã para escolherem dentre o povo 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Estes 7 homens foram ordenados por ação do Espírito Santo de Deus para distribuir o mantimento corretamente naquela localidade. E entre eles nós vamos destacar um homem que a Bíblia menciona e qual já citamos aqui entre os versículos, que é Estevão, homem cheio de poder. O nome Estevão, ele significa coroa, proveniente do grego Stefanos. As primeiras menções sobre ele justamente aparecem no livro que acabamos de ler, no livro de Atos. Não se sabe qual é a origem de Estevão, porém muitos acreditam que ele era um judeu helenista. Porém, a Bíblia e seu relato deixam bem claro que Estevão era um homem cuja fé era grande, e ele refletia o Espírito Santo sobre a sua vida. Então, nós percebemos com graça de Cristo derramado sobre a vida desse homem, sobre um dos diáconos eleito. Nós podemos perceber a atuação desses 7 diáconos. Também há um outro diácono que é bem citado sobre o que ele fazia naquele tempo, era Filipe, mas Estevão tinha uma característica importante para ser admirada. Todos eles possuíam várias características, mas Estevão ele se destacava não somente na diaconia, mas também ele avançava em outros pontos. Pois bem, desta história sobre a instituição dos diáconos e a vida de Estevão, percebemos que Deus continua separando para a sua linda obra. Diante disso, nós vamos meditar no tema características de um homem de Deus. Deus tem separado homens para fazer a sua grandiosa obra. E assim como os 12 e como tantos outros demais iam sendo levantados, foram escolhidos esses 7 homens, 7 irmãos. E dentro da vida de Estevão, nós podemos destacar algumas características importantes que nós precisamos buscá-la praticar a cada dia. No verso 3 do capítulo 6, acompanhe comigo, por favor. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Vemos nesse verso que o homem escolhido por Deus possui características importantes e precisam ser reconhecidas pela comunidade. Esses homens tiveram essas características reconhecidas pela comunidade que eles estavam inseridos. A primeira delas, nós vamos falar, boa reputação. O homem de Deus precisa evidenciar um bom testemunho. Ele precisa evidenciar um bom testemunho dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sociedade que ele está inserido. Esse homem precisa respeitar a sua família, precisa respeitar as pessoas à sua volta. Estevão foi escolhido pela comunidade, pois a sua vida era um exemplo para todos que estavam à sua volta. Até aqueles homens que pensavam em acusar Estevão, eles admiravam a vida de Estevão e percebiam que ele não havia falha alguma onde eles pudessem o acusar. Tanto que é investida contra ele acusações falsas. Os homens pagaram para que houvesse pessoas para acusar. 1 Timóteo 3 nos ensina a respeito da qualificação dos diáconos.
Eu peço aos irmãos que possam estar abrindo a Bíblia juntamente, nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 10. 1 Timóteo, capítulo 3 e 1. Vamos todos juntos? As qualificações dos bispos e dos diáconos. Assim diz, fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Então, nós tivemos um padrão de diácono, né? Um padrão de presbítero, de bispo. Esse homem ele tinha uma boa reputação diante de todos que estavam à sua volta, diante da sua casa. Ele tinha o respeito, e nós precisamos buscar a cada dia ter esse padrão, essa boa reputação. Segundo, nós destacamos que o verso 3 ele fala de homens cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é andar e se relacionar com Deus. O homem de Deus precisa honrar a Deus em todas as áreas de sua vida, nos seus compromissos dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, nos seus compromissos da igreja, evidenciando assim as obras do Espírito. Capítulo 7, verso 55, diz: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-os para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Um homem cheio do Espírito Santo, ele sabe onde fitar os seus olhos. Diante do sinédrio, o mesmo que acusou o nosso Senhor Jesus Cristo, Estevão não se preocupou com os que estavam ali olhar e a lhe condenar. Ele fitou seus olhos para o Senhor, ele fitou os seus olhos na direção correta e vislumbrou a Jesus Cristo. Ele não teve medo da morte, pois a sua missão era pregar o Evangelho, propagar o Evangelho e não se defender das acusações. Ele não viu apenas os céus abertos, ele viu Jesus em pé, mas essa é a posição de Jesus no céu, uma posição de pé. Ele para naquele momento onde
ele poderia estar se defendendo, buscando fugir da morte, que eu fico me vendo numa situação dessa. Nossa, será que de repente a gente vai querer se defender, fugir do meio daqueles homens, dar um jeitinho, dar uma conversa? Mas Estevão não está preocupado com aqueles homens, na maneira que eles estavam pensando sobre Estevão e o que eles queriam fazer com Estevão, porque já tinham crucificado a Jesus Cristo. Para poder acabar com a vida de Estevão era detalhe. Mas Estevão, ele fita os olhos para os céus. Um homem cheio do Espírito Santo, ele tem a visão e a direção. Estevão olha para Jesus, e quando ele vê Jesus de pé. A posição de Jesus no céu é assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Mas Jesus, ele se levanta, porque no momento em que Estevão se ajoelha para morrer, Jesus se coloca de pé para recebê-lo. A vida de Estevão é um grande exemplo para as nossas vidas. Os homens cheios do Espírito Santo se portam dessa maneira. Podemos até dizer que Estevão não estava indo para o céu, mas sim os céus estavam vindo receber a Estevão. Jesus de braços abertos, pronto para receber. Um homem cheio de espírito de Deus, cheio de segurança e segurança em Cristo. Quantas pessoas nesse momento estariam com medo da morte, como eu já falei? Quantos não sabem para onde vão? Não sabem o que vos aguarda do outro lado? Mas Estevão, ele sabia, e ele já conseguia enxergar o Cristo o aguardando. Ele poderia estar no local onde ele estava argumentando ali a sua defesa, né? Entre aspas, fala a defesa, né, de Estevão, mas poderia ser um local fechado, mas ele consegue olhar e ver o céu. Aqui eu olho e não consigo, de repente, bem longe de lá eu conseguiria ver o céu. Hoje não tem estrela, de repente um avião passando. Mas Estevão, mesmo que tivesse qualquer obstáculo à sua frente, ele conseguia enxergar o Cristo, porque a sua visão era fitada no Senhor. A sua vida era para o Evangelho. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você tem a certeza da sua salvação. Você sabe nas mãos de quem você está. Você sabe a quem você entregará o seu espírito. O verso 10 do capítulo 6 nos deixa: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Capítulo 7, verso 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, ele adormeceu. O homem de Deus deve buscar e meditar a cada dia na palavra do Senhor. Precisa viver uma vida baseada na palavra de Deus. Precisa viver de fato esse evangelho e ensinar todos que estão à sua volta. Mesmo diante das crises e adversidades da vida, assim como Estevão passou e como nós passamos também, o homem de Deus precisa ouvir a voz de Deus, precisa estar atento ao que Deus tem a direcionar a sua vida. Ele deve orar, buscar na palavra de Deus, meditar na palavra para tomar a decisão correta. Enfrentar a cada uma das crises, saber sair dessas crises identificando onde aconteceram as falhas, onde aconteceram os erros, e colocar diante de Deus e buscar dentro da palavra de Deus
para que possa ter um caminho correto. Provérbios 4, verso 5, diz o seguinte: busca a sabedoria, procura obter entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, tampouco delas te afaste. O homem de Deus carece a cada instante de buscar a palavra de Deus. O homem de Deus deve viver andando nos caminhos de Deus e jamais se afastar dele. Ele deve manter os seus passos numa posição reta ao encontro de Cristo. As suas atitudes precisam ser tomadas visando a Cristo, o Evangelho de Cristo, propagando o Evangelho de Cristo. Ele não pode tomar uma posição dentro de achismo. Alguns acham que ter sabedoria é ter conhecimento. Não. Conhecimento é uma coisa. Quem tem conhecimento não adquire sabedoria. De fato, quem tem sabedoria até pode ter conhecimento, mas nem sempre vai ter conhecimento de tudo. Mas sabedoria é aquele que busca andar e se relacionar com Deus, viver uma vida integralmente à disposição do nosso Deus. Tudo que converge a sua vida, fazer voltado a Deus. Nós falamos sobre ter boa reputação, estar cheio do Espírito Santo de Deus e sabedoria. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus possui todos esses atributos. Estevão era um homem que estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele reconhecia a graça de Jesus sobre a sua vida. Ele propagava a cada instante esse Evangelho de Cristo. Mesmo diante daqueles homens que estavam ali prontos a apedrejar, ele intercede por cada um deles. Ele sabia que era mais importante que o Evangelho alcançasse a vida daqueles homens para arrependimento. Ele pede ao Senhor que não lhes impute a morte àqueles homens que não sabiam o que faziam. O homem de Deus tem a sabedoria para discernir cada um detalhe da sua vida. Tem direção a propagar o Evangelho. Ele sabe amar, sabe perdoar. Diante daquela situação, muitos de repente estariam ali se defendendo, tentando fugir daquelas pedradas, mas Estevão, ele se ajoelha diante do Senhor e intercede por aqueles homens. Nós carecemos de estar buscando a cada dia ser cheios do Espírito Santo de Deus. Propagar o Evangelho de Cristo. Meus irmãos, mesmo diante de muitas tarefas do dia a dia, na obra de Deus, nós precisamos saber administrar cada uma das áreas da nossa vida. E para isso, o Senhor Jesus, Ele escolhe pessoas que possuem características como essas características de Estevão. Precisamos de trabalho organizado, mas também de pessoas com características semelhantes a deste homem. Ele foi o primeiro mártir da igreja e moveu muitos outros para esta obra do Senhor. Assim como Estevão, nós temos outros homens que nós ouvimos hoje pela manhã, foram citados: Mateus, Isaías, Jeremias, Paulo e diversos outros homens da Bíblia, que foram chamados por Deus. Homens que tiveram espanto e tiveram medo, mas foram fortalecidos pelo Senhor e venceram cada uma das suas dificuldades,
cada uma das suas crises. Homens cheios do Espírito Santo, homens prontos para pregar a palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos ao chamado do nosso Deus e praticar cada uma das características do homem de Deus. Que nós possamos entender o homem de Deus. Que Deus possa estar nos enchendo do seu Espírito e nós possamos estar buscando a cada dia viver esse Evangelho de Cristo e nos colocarmos na posição assim como o nosso irmão Estevão. Que Deus possa estar abençoando grandemente as nossas vidas. Que Deus possa estar abençoando, direcionando a cada dia, a cada um dos diáconos dessa igreja, a cada um dos homens dessa igreja, a cada uma das mulheres dessa igreja, para que possamos estar buscando os atributos dos homens de Deus. Amém.